Fala pessoal, beleza? Rodrigo Alvarez por aqui, começando mais um Clube Criminal. E hoje estou eu aqui, ó, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos. E ele, o homem do júri, João Ricardo Batista, o homem que já fez júri do Iapoque ao Chuí. Praticamente ele faz 5 plenários por semana, não sei como ele vive. Fala, João Ricardo. Fala, Rodrigo Alvarez, mais um episódio do Clube Criminal. Muito feliz por estar aqui. Obrigado pela presença, audiência e todos os amigos que nos escutam aqui no Spotify, também no YouTube e ao vivo aqui no Instagram. Para você que está acompanhando ao vivo, saiba que tem mais de 200 episódios gravados e disponíveis para você no Spotify e no YouTube. Basta você buscar por Clube Criminal. E hoje, mais um podcast, perguntas e respostas que a galera tanto gosta. Vamos lá, né, Rodrigo? Já temos perguntas aí na caixinha? Show, já tem, João, já tem umas 4 perguntas aqui. Deixa eu lembrar o pessoal como é que funciona. Para você que está ao vivo, você pode perguntar nessa caixinha que tem um ponto de interrogação. Para você que quer ver a pergunta de alguém, por exemplo, respondida, vai lá e vota, que você tem essa possibilidade. Aí eu vou escolher ela mais fácil porque ela vai ficar mais para cima e claro que eu vou ver ela de forma mais fácil. Mas deixa eu começar a falar de um assunto que tomou toda a minha manhã, vamos dizer assim. Problema que surgiu assim, explodindo aqui em Campo Grande, que talvez aconteça aí na sua casa. E aí eu acabei de fazer uma manifestação sobre isso, então eu queria falar, que é a falta de tornozeleira eletrônica. E olha só que interessante, hoje de manhã a gente ficou sabendo, né, porque é difícil disso chegar até a gente, essa informação, a gente ficou sabendo que existem presos que estavam no direito de usar tornozeleira eletrônica, ou pelo menos o juiz pediu o alvará de soltura condicionado à monitoração eletrônica, e, para nossa surpresa, quando ele foi receber o alvará de soltura, o que aconteceu? Não tinha a tornozeleira eletrônica ou a vaga no sistema de monitoração, e aí a brilhante ideia do pessoal foi, então vamos deixar essa pessoa presa. E aqui entra um baita de um problema. Por que, Rodrigo, um baita de um problema? Porque você não pode deixar o réu em estado mais gravoso. E aí nós temos até uma implicação criminal para quem faz isso. E olha que interessante, o réu tem um alvará de soltura, tudo bem que esse alvará está condicionado à monitoração eletrônica, mas ele fica dentro, ele continua preso preventivamente ou fica dentro de um sistema fechado, porque não há acesso à tornozeleira eletrônica. Isso está acontecendo em Campo Grande agora, tá? Então o que nós estamos fazendo aqui na Defensoria é correr atrás de todo mundo que está nessa situação para poder fazer um pedido urgente explicando isso para o juiz. Juiz, ó, você deu uma decisão, você mandou o cara tá livre e não tem tornozeleira, então o que, que o pessoal fez? Acabou segurando essas pessoas. Pode estar acontecendo na sua região. Como que é uma forma boa de você fazer isso? Você pode utilizar a súmula 56 do STF, a súmula vinculante 56 do STF, que ela vai falar o seguinte, ó, ninguém pode ficar em regime mais gravoso daquele que ele foi condenado, por exemplo. E com essa ideia, você pode mostrar que, peraí, se eu tenho um alvará de soltura condicionado à tornozeleira eletrônica, se não tem a tornozeleira eletrônica, eu não posso colocar essa pessoa em uma situação mais gravosa, que seria manter ele preso porque não tem a tornozeleira. Inclusive, existe uma resolução do CNJ, daqui a pouco eu pego o número aqui dela para vocês, que a gente também usou isso na manifestação, que fala que, no caso de falta de tornozeleira eletrônica, você coloca o indivíduo em liberdade e intima ele, quando tiver a tornozeleira, para no próximo dia útil subsequente, ele venha e instale essa tornozeleira eletrônica. Tá? Então, o réu não pode ficar sem isso por conta que o Estado não tinha para fornecer essa tornozeleira eletrônica. Então, essa é uma resolução do CNJ que fala isso. Você tem a súmula vinculante 56, que eu já explico o porquê que ela é tão importante assim. E, por fim, você tem a lei de abuso de autoridade que fala aquele que mantém o réu preso, aquele que não cumpre, não dá cumprimento imediato a um alvará de soltura, mantendo o réu em uma prisão preventiva, numa prisão, num regime mais gravoso, ele comete um crime de abuso de autoridade. Não necessariamente o juiz que deu a decisão, mas aquele agente que não cumpriu a decisão do juiz. Tá? Ele não pode escolher, ele tem que cumprir o alvará de soltura. E muitas vezes, claro que a pessoa não sabe isso. Então, o que a gente faz primeiro? A gente faz uma petição informando, olha, juiz, não cumpriram, essa pessoa está presa. A gente tem um caso bem grave aqui, que a pessoa está presa há mais de um mês nessa situação, que a gente correu aqui a manhã inteira para poder mostrar isso. Né? Se eu não tenho tornozeleira, primeiro você põe o réu em liberdade. E aí, deixa eu colocar o Thiago, porque tem mais uma sacada aqui. O Thiago entrou, mas acho que ele não está pronto ainda. Tem mais uma sacada aqui, mas eu vou guardar ela para o final, João. Por que que a gente usa a súmula vinculante 56? Vou guardar essa daqui para o final. João, alguma consideração sobre isso? Não, na verdade, mais para saber disso, para provar para o juiz que não tem, seria interessante fazer pedidos administrativos, né? Apresentar requerimentos administrativos para que tenha pelo menos uma negativa e para que não tenha aquela celeuma, né? Tem, não tem, tem, não tem, tá liberando uma. Então é interessante que tenha essa comprovação de ausência de tornozeleira, da Certo. A falta, gente da carência de tornozeleira. tem 2 perguntas sobre feminicídio aqui que são interessantes. Eu peguei uma primeira, que é assim, audiência de instrução e julgamento, tentativa de feminicídio.
como assistente de acusação, o que não pode deixar de abordar. Olha que interessante, né? Muita gente não sabe ou não faz, ou às vezes acaba não atuando, mas é uma área bem interessante você poder atuar também como assistente de acusação. É uma função do advogado também, né? Você quer comentar um pouco isso, João, ou eu comento? Pode falar, depois eu complemento, Rodrigo. Show de bola. Bom, então assim, quando você está atuando como assistente de acusação, você tem que lembrar que o que seria importante de você abordar dentro de uma audiência em que está se falando sobre tentativa de feminicídio. Primeira coisa, se é uma tentativa de feminicídio, a gente vai ter que olhar a gravidade desse delito, porque a defesa, por óbvio, ela vai tentar mostrar que, olha, isso aqui não é uma tentativa de feminicídio, isso aqui foi um crime da Lei Maria da Penha. E muitas vezes isso se confunde, tá? Claro que não naquelas situações muito fora da casinha. Um exemplo. é, O professor Diego Braga está aqui, ó, querendo entrar com a gente. Deixa eu colocar ele aqui, peraí. Assim ele também pode falar sobre isso, porque aí é um promotor te explicando como atua na assistência de acusação. Ele já aproveita essa. Deixa eu ver se ele consegue entrar aqui. Olá, olá, doutor, tudo bom? Pessoal, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Vou deixar vocês Maravilha. responderem aí, depois eu faço a minha pergunta. Show de bola. Não, até falei que ia colocar você aqui, porque o tema é como atuar na assistência de acusação. E aí acho que você tem até mais direito de fala, vamos dizer assim, para poder explicar para o pessoal o que é importante ou não na assistência de acusação, né? Então, Bom, cara, para ser bem sincero com vocês, eu só atuei uma vez na minha vida com assistente de acusação, que foi agora nessa última temporada de júri que eu fiz, cara, por incrível que pareça. Então, experiência prática eu não tenho com assistente de acusação. Ô, Diego, mas aí a ideia é ser um acusador, né? Então, por exemplo, uma das coisas que até quero que você reparta o que você entende, reparta com a gente para ver se você entende a mesma coisa. Por exemplo, uma das grandes dificuldades que eu vejo numa tentativa de feminicídio, quando se está na acusação, independente se a gente está ali na assistência ou o próprio promotor, eu acredito que seja o indivíduo que está acusando provar qual que é, de fato, a circunstância alheia à vontade do agente que o impediu de consumar. Por quê? Todos os crimes tentados, sobretudo feminicídio tentado, né? A defesa vai vir trazendo teses que buscam desclassificação, desistência voluntária, ausência de dolo e etc., ou um dolo diverso daquele narrado na denúncia. E na maioria das vezes, a gente vê que é difícil ter assim, uma circunstância fática real. Fala assim, olha, alguém foi lá e tomou a arma da mão dele. Poxa, a arma estava disparando, acabou a munição, ele tentou ainda bater e não conseguiu. Ou a vítima estava apanhando e alguém abriu um portão, ela entrou para dentro do portão, trancou o réu para fora, e mesmo que ele tentasse, ele não conseguiu. Então, a grande dificuldade para crimes tentados é a acusação, pelo menos ao meu ver, independente se eu estou na defesa ou na assistente de acusação, é comprovar de fato qual a circunstância alheia à vontade do agente que fez com que ele não conseguisse, né? Porque na maioria das vezes a gente vê crimes de lesão corporal que vira júri. É um crime que não tinha uma tentativa de feminicídio de fato. Então, você concorda com isso? Porque na minha leitura, na assistência de acusação, acusando, a grande dificuldade seria essa. Provar qual que é, de fato, a circunstância alheia numa tentativa que impediu que o réu consumasse o delito. Com certeza, cara. Inclusive, eu vejo uma dificuldade muito grande de conseguir condenação em crimes de feminicídio tentado. Quando eu vejo que já feminicídio tentado, é difícil, cara. É difícil porque eu vejo um discurso da vítima, na maioria das vezes, que não é tão incisivo. Porque envolve uma série de sentimentos ali, muitas das vezes filho, etc. Como que eu procuro, já vou responder a sua pergunta especificamente da circunstância alheia, mas como que eu procuro bater ali, ser mais incisivo? Na questão do dolo, quando o cara assume o risco. Falar o dolo ali é direto, né, quer matar, no caso ali é difícil, porque ele não matou, não efetivou, aí o jurado, como não tem um conhecimento técnico, eles não, é difícil ele entender isso, mas assumir o risco, eu bato muito nessa parte de assumir o risco, olha, assumir o risco, o dolo ali era de matar e tal, aí eu tento achar essas circunstâncias, realmente, às vezes eu tenho dificuldade, porque muitas das vezes o próprio autor, ele tinha a possibilidade de continuar. Eu tenho uma dificuldade grande, cara, disso, quando a defesa bate nessa parte, né? Que ele poderia ter, de alguma maneira, continuado. Então não está muito claro ali. Mas meu discurso é muito mais nessa parte do assumir o risco de matar. Eu acho que eles entendem melhor quando eu bato mais nisso do que quando eu fico tentando provar ali que, foi circunstância alheia e tal, e eu acho que é mais difícil para os jurados entenderem.
Ô, Diego, aí vem uma sacada que quando o promotor faz isso que você está fazendo, eu vou dividir com o pessoal aqui como que eu faço. Primeira coisa, o promotor começou a falar que esse negócio de assumir o risco, primeira coisa que eu verifico, tem dolo eventual na denúncia? Se não tiver, já aconteceu várias vezes de feminicídio, eu chamo o promotor aqui, doutor, vem cá um pouquinho, só para não criar aquele tumulto. Doutor, o senhor viu aqui que não tem dolo eventual na denúncia? O senhor está quebrando o contraditório aqui. Em nenhum momento na instrução eu pude contraditar a possível dolo eventual. O senhor não pode trazer algo que não foi submetido ao contraditório para o júri, né? Pô, sensacional, cara, porque nenhum advogado me questionou nunca isso, cara, olha só. Então, Nunca me questionou isso. Nem o juiz não fala nada, todo mundo fica aceita, né? fica a sacada aqui. A segunda coisa que eu faço, eu deixo muito claro para o jurado que esse negócio de assumir o risco é basicamente prever o resultado. Por exemplo, o risco do resultado acontecer existe. No tipo culposo, a galera aí, depois vocês estudam aí mais dogmaticamente o tipo culposo. Ele exige 3 requisitos, que é o desprezo de uma modalidade de cuidado, desprezo de um dever de cuidado nas modalidades imperícia, imprudência e negligência, resultado naturalístico, tem que ter alguma lesão, alguma coisa para ter crime culposo, e o terceiro elemento é previsibilidade objetiva do resultado. Então o resultado tem que ser previsto. Seja no crime culposo ou no doloso, o resultado tem que ser previsto. Agora, qual que é a diferença do dolo eventual para a culpa consciente? Eu explico isso para os jurados. Para além da gente prever, a gente assumir o risco de um risco previsto, a gente tem que estar indiferente com o resultado morte. Se matar, matou, não tô nem aí. Então aí eu deixo muito claro que aí eu pego o promotor que fala assim, assumir o risco, peraí, assumir o risco não, até o crime culposo, até com culpa, a pessoa tem que prever, que senão nem culpa tem. Ele previu o resultado, ele assumiu o risco do resultado existir. Agora, o réu estava nem aí pro resultado, ele estava indiferente com o resultado morte. Se matar essa mulher, tô nem aí. Aí, se o jurado entender que não tá nem aí, essa é a pegadinha da acusação, né? E eu não tô aqui te criticando, tá, Diego? Muito pelo contrário, a gente tá discutindo estratégias aqui, né? A pegadinha, quando a gente vê dolo eventual, a possível casca de banana tá aí. Não basta só falar em assumir risco. Tem que ter indiferença com o resultado morte para o dolo eventual existir. E aí você concorda com isso, Diego? Com certeza, cara. Mas aí você faz muito bem isso, mas é difícil explicar. É importante que fale isso para os advogados, cara, que atuam em plenário, que é difícil explicar essa parte técnica para os jurados. Não é fácil, cara. É muito difícil. Aí, eu respondendo até a pergunta que foi feita aqui, do Douglas, o que eu falaria para um advogado, uma parte mais fácil dele atuar, se ele não tem essa experiência de atuar como assistente de acusação? Cara, você tem que valorizar, enaltecer o trabalho da mulher. Você tem que valorizar ali, levar para o emocional e esse papel da mulher na sociedade, na família, e etc., como guerreira e tal. Isso aí eu não deixaria de fazer se eu fosse assistente de acusação. Diego, acho que eu vejo muito isso, cara, aqui nas atuações. Primeiro, tá bem alinhado com o promotor. Eu acho que é interessante você conversar, não sei se tem essa abertura, mas acho que sim, você conversar um pouco para que não fique duas conversas, vamos dizer assim. O promotor tentando provar algo, você tentando provar outro, porque você vai abrir uma brecha grande para a acusação, para a defesa ali poder explorar essa divergência. E o que eu vejo quando o advogado é assistente de acusação, talvez você deixar a parte técnica para que o promotor elabore e você venha com a história de vida daquela mulher, você venha com a história, que nem o Diego falou agora, você venha com a parte que vai tocar o juizado, do jurado, a parte sentimental de todo o processo, isso vai ter um peso incrível. E é difícil o promotor fazer isso, porque ele não está tão próximo assim da vítima. Então, acho que essa abordagem, se você, como assistente de acusação, conseguir levar, você ajuda muito o promotor. E aí você tem que lembrar que o João faz muito bem isso na defesa. Você tem que trabalhar em dois. E trabalhar em dois no plenário é difícil. Você tem que dividir tempo. Provavelmente o promotor ele não está acostumado a atuar junto com alguém, ele está acostumado a ter o palanque sozinho para ele falar. E se você pedir para ele, deixa que eu falo a parte técnica, você está tirando aquilo que ele vai fazer de melhor, o que ele já faz sempre. Você pode deixar, faz a parte técnica e deixa para mim que eu entro com o emocional. Deixa para mim que eu entro com a história dessa pessoa, porque eu conheço dica, ela. Cara, excelente dica. Acho que isso é o principal, vamos dizer assim. Ô, Diego, deixa eu dividir com a galera aqui um pouquinho e fazer a minha pergunta? Pode, sim. Claro, pode. Manda ver. Porque eu já vou ter que sair. É o seguinte, cara, não sei se o João atua também na execução penal, vamos ver se o Rodrigo me responde essa, cara. Aqui em Goiás, a gente tem 2 requisitos, falando muito resumidamente, 2 requisitos para progredir de regime. O objetivo, que é o cara cumprir o prazo, e o outro é o subjetivo, é o comportamento dele. Aí o reeducando, em algum momento ele praticou alguma falta,
não necessariamente grave, uma média, uma leve ali, aí o sistema penitenciário aqui tem uma resolução que fala que ele só passa a ter novamente bom comportamento depois de, se não me engano, 1 ano. 1 ano, 2, sei, me lembro, é um prazo muito grande, cara, que eu vejo aqui. E aí eu acho excessivo, não tem previsão legal disso, é algo que eles fizeram através de uma resolução interna, e eu acho um absurdo. Você tem o princípio da individualização da pena, você tem que analisar o caso concreto, a depender da falta que ele teve, etc. Aí eu tenho uma manifestação já pronta no MP, que eu analiso o caso concreto, vejo, pô, não é razoável esperar 1 ano, às vezes a pena do cara falta pouco para o cara cumprir, por 1 ano vai ser excessivo naquele caso concreto. E eu tenho, e a juíza tem aceitado isso, de analisar o caso concreto. Às vezes eu peço para reavaliar o comportamento dele em 3 meses, não em 1 ano. Você já pegou alguma coisa nesse sentido? Bom, eu atuei um tempo na execução penal, mas faz muito tempo que eu não atuo na execução penal, faz uns 7, 8 anos, então teve muita mudança aí. Mas enfim, desse ponto, tem 2 coisas que batem muito aqui, e eu converso muito com o pessoal da execução, que a primeira é o exame criminológico. Acho que deu tempo do Diego fazer a pergunta, vai cair ali o dele. Mas enfim, o exame criminológico que dá um problema muito grande, até porque, assim como o Diego falou, não tem uma previsão expressa de fazer para todo e qualquer caso, e eles fazem isso em todo e qualquer caso. E essa questão da falta. Quanto tempo a pessoa precisa para voltar ao bom comportamento? E até alguém falou aqui, ó, a resolução ela poderia tratar de falta média e falta leve, né? Da leve, média e leve ele poderia tratar, então estaria certo. Porém, não faz sentido você precisar de 12 meses para voltar a uma falta grave e precisar do mesmo tempo para voltar a um bom comportamento numa falta média ou leve. Deveria ser escalonado. Então, eu acho que dá muito para que a gente possa dar muito para trabalhar em cima do que o Diego falou. Olha, é uma resolução. A resolução não pode tratar de maneira igual as faltas média, grave e leve. Isso tem que ter um escalonamento. Então, eu acho que reabilitação da falta, exato. Eu acho que isso é uma tese possível, tá? E quem que trabalha, quem que vai conseguir fazer com que isso tenha uma jurisprudência, é a gente trabalhando no dia a dia, a gente mostrando o quê? Peraí, não tem sentido você, por uma falta grave, ter 12 meses, 1 ano completo. Por uma falta leve, você ter 12 meses, 1 ano completo. Não faz sentido, porque senão não há um sistema de progressão de regime. Mas voltando, não é minha especialidade a execução penal, não é algo que eu domino, assim, que eu estou no dia a dia fazendo para poder falar para vocês como é que está a jurisprudência, como é que isso faz ou não, tá? Não é uma área do meu domínio aí para poder aprofundar muito mais do que isso. Eu acho que tem sentido a tese, até o Diego está falando que ele aceita isso como membro do Ministério Público, então é um pedido legal. Olha lá, aqui em São Paulo a leve e a média são 3 meses e 6 meses respectivamente. Aí entra dentro de uma razoabilidade, né? Cada falta tem um patamar. Só que eu estou falando dentro da área principiológica. Lembrando que eu não sou um especialista e atuo na execução penal para poder falar isso com vocês abertamente. Na verdade, eu até atuo, mas a minha execução penal é a execução penal de processo da medida de Maria da Penha, que vai ficar basicamente no aberto, não vai ter tanto problema assim quanto vocês têm, tá? O meu cumpre muito rápido, é difícil ter algum incidente ali, e quando tem, dependendo da situação, não sou eu que faço. O tempo para reabilitação de falta pode variar de estado para estado, então, exato, que daí foi o que o colega falou, que resolução poderia acontecer de estado para estado, mas eu acho que realmente precisava, no mínimo ser escalonado, tá? Legal a pergunta do Diego aí, acho bem interessante. E aí vocês poderiam questionar a resolução, talvez até. Trabalhar com a OAB para isso, para questionar a resolução, para poder alterar essa resolução, para que ela funcione de maneira escalonada, ou para que tenha uma padronização, enfim, são outras consequências que é liberado ali na hora de você fazer os seus pedidos. Tem uma pergunta muito interessante de ANPP, só que o Thiago ele é especialista para explicar isso para vocês. Eu estou esperando ele chegar aqui para poder buscar essa pergunta, que é que está em primeiro lugar aqui. Para quem não sabe, você pode votar, tá? No ponto de interrogação aqui embaixo. Tem outras perguntas sobre assistente de acusação. Não sei se o João manda aí que é um tema legal, cara. A gente nunca falou sobre assistente de acusação, é um tema que eu gosto de falar e fazer. Falar eu falo pouco publicamente, porque é sempre um tema muito melindroso. Mas vamos ver as perguntas aí, qualquer coisa que não der para responder, a gente fala na sala secreta com os membros. Não, era no mesmo sentido aqui da tentativa de feminicídio, mas agora se pode fazer carteirinha para visitar o agressor. Se ela pode visitar, se pode ter visita. Se a vítima de feminicídio pode fazer visita. Ela pode que ela quiser, né? Assim, então, mas tem lugar cara, que assim, a gente acabou não continuando o assunto. Teve um episódio que quem me falou isso foi uma promotora, e ela é uma promotora assim que tem muita ascensão aqui no estado, e ela é muito competente.
Uma coisa que ela falou para mim, eu achei interessantíssimo, assim, mudou um pouquinho a minha leitura da assistência de acusação. Quando a gente vai para a defesa, a gente busca muito para emocional, como o Diego estava falando ali em caso de feminicídio, levar, né, para o lado do papel da mulher, da forma, levar mais para esse lado emocional. E essa membro do Ministério Público, ela me disse algo interessante. Ela falou, olha, na acusação, não se leva tanto para o lado emocional, é mais questão de provas. Tá aqui, tem materialidade. Mostra a materialidade para os jurados. Inclusive, a depender do caso, a materialidade é um problema para a defesa, né? Porque muitas vezes o que convence é a gravidade do delito mesmo, a gravidade das lesões. Então, a materialidade, muitas vezes, ela assusta. E aí a pergunta que vem depois é, o que a gente vai fazer com essa morte comprovada? O que a gente vai fazer? Aí a gente tem que identificar quem é o autor. Comprovou a autoria pelos elementos do processo, segundo essa promotora, e eu achei interessantíssima a postura dela, não tem muito o que se dizer, questão objetiva. A morte está comprovada, a autoria está comprovada, a lei nos impõe tal coisa. Questão de justiça. E acabou, sabe? Não tem muito de ficar suplicando, né? Fazendo questões emocionais. É mais questão objetiva. Um fato, um autor e uma legislação que impõe uma punição. Então, na assistência de acusação, quando eu participo, né, é desse jeito, mostrando materialidade, autoria e o que impõe a legislação para aquele caso em específico. Lembrando que, da mesma forma que com a defesa, eu só assumo casos de assistência quando eu estou convicto, absolutamente convicto, do que eu estou defendendo, da tese que eu estou defendendo. E aí, João, deixa eu até compartilhar com o pessoal aqui uma experiência minha que eu tive com essa questão de visitação, tá? Cada lugar vai ter uma regra diferente, é meio pontual isso de cada presídio, de cada estado, enfim. Cada lugar vai ter uma regra sobre o que pode e o que não pode na hora de fazer a visitação. Claro que vítima do réu provavelmente não possa visitar ele, você vai ter que fazer um pedido para o juiz de autorização. Se tiver medida protetiva, a medida tem que ser retirada antes de poder autorizar qualquer tipo de visitação no presídio. E aí falaram, nossa, visitar? Deixa eu te contar um fato que é bem interessante. Eu fiz um processo, atuei num processo de júri de feminicídio, em que o réu teria jogado álcool em cima da vítima e ateado fogo nela. E ela estava com aquelas cintas que seguram o corpo, assim, aquelas cintas que são feitas de, basicamente, elástico. E aquilo derreteu e grudou no corpo dela. Quando o réu viu a gravidade do que tinha acontecido, ele pegou um balde de água, jogou em cima dela, procurou ajuda e levou essa mulher até o hospital para que ela pudesse ser socorrida. Então, em tese, eu tenho aqui uma desistência voluntária e ela conseguiu sobreviver, teve queimaduras feias pelo corpo, mas conseguiu sobreviver. Então eu teria uma tese de desclassificação através da desistência voluntária, que é aquela em que, em vez do réu deixar a vítima morrer ali pegando fogo, ele apagou o fogo e levou ela para o hospital. Claro que essa tese, ela é muito difícil de passar, vamos dizer assim, aos olhos do jurado. O jurado vai olhar e falar, pô, o cara pôs fogo na mulher. Estaria quase condenado, eu sabia disso. E a mulher, durante todo o processo, ela falava muito mal do réu em todas as oitivas dela, falava que ele teve a intenção, que ele queria, enfim, não era legal a oitiva dessa mulher. Chegou em plenário e ela não quis falar. Na verdade, a promotora que estava no caso não quis ouvir ela. E foi isso que chegou para mim, olha, a gente não quer ouvir a vítima, tem problema para você? E aí, claro, que minha resposta foi mais do que rápida, eu falei, não, aí, vocês não querem ouvir a vítima? Excelente, ganhei a única chance que eu tinha dentro desse processo era não ouvir essa vítima. Vai chegar e vai contar toda a história, o jurado não vai conseguir pensar em desistência voluntária. Ele está ouvindo uma história, por isso que eu falo que às vezes o lado emocional tem peso, né? O jurado vai ouvir essa história da vítima e ele vai querer condenar o cara, porque é difícil o jurado entender que existe uma tese jurídica por detrás disso. Mas enfim, fizemos o processo, foi condenado. Enfim, mesmo com a vítima não falando, não consegui que o jurado entendesse essa tese da desistência voluntária. E o grande problema foi, quando terminou que ele foi condenado, a vítima pediu para falar comigo. E eu fui conversar com ela. E ela estava revoltada, perguntando por que o marido dela tinha sido condenado. Ou seja, eu não sei se a promotora teve ou não acesso, ela me disse que não, mas eu não sei se ela teve acesso a essa informação ou não. Eu hoje... não sei, não posso falar que sim, que não, mas o fato é que ela foi ouvida em todo momento processual e na hora do plenário não quiseram ouvir ela. E ela me chamou depois revoltada, dizendo que ela queria assim falar, que proibiram ela de falar, ela queria falar que voltou com ele, que isso não foi nada, que não teria problema nenhum. Era uma oitiva que precisava ter sido feita, só que eu não tenho como conversar, eu nem posso. Em caso de violência doméstica, a gente tem uma regra na defensoria que eu não posso conversar com a vítima. Quem conversa é a defesa da vítima, até para que não haja nenhum tipo de influência ali. Enfim,
olha só que importante isso, né? Eu não sabia de uma situação que mudaria completamente o jogo. Pergunta pro João, uma vítima, entrando lá e falando, olha, não aconteceu nada. O que ele fez, na verdade, ele se arrependeu depois, ou foi sem querer, porque a versão dele era essa, na verdade. Ele falava que foi sem Rodrigo, querer, que ele não viu. Pode falar, João. eu tive caso que parecidíssimo com isso, que a vítima deu um beijo no réu no meio do júri, assim, sabe? Então, é possível, você é advogado, você não vai conversar com a vítima, mas você conversa com o marido, né, com o seu cliente. E ele fala se ele voltou, se ele não voltou, né? Então, eu acho que nesse caso, na defensoria, fica difícil, mas para a advocacia, não. Né? Sim, exato. Tô dizendo na minha condição ali que eu tinha naquele momento. Fora que o réu não me falou isso, que ele tinha voltado com ela. Ninguém chegou a essa informação. A única informação, eu estudei todo o processo, conversei com o réu antes, ele entendeu a gravidade ali do fato, ele sabia que era dificílimo conseguir passar aquela tese, e a tese dele não era bem uma desistência. Ele falava que nem quis fazer aquilo. Então ele dificultava um pouco, a fala dele dificultava um pouco, porque tinha duas teses separadas. Então eu tinha que fazer uma tese dupla, que era, olha, ele não teve nem vontade de fazer isso, e por outro lado, se ele fez isso, na verdade ele desistiu no meio do caminho, porque ele pediu ajuda e tudo mais. Enfim, e ninguém me falou isso, então eu fui confiar na tese do MP e ainda acho, não sei também, na verdade, para falar para vocês de novo. Eu tô bem na dúvida e na dúvida a absolvição é o que vale, então eu não sei se o Ministério Público sabia ou não dessa informação e se foi proposital ou não essa desistência, mas se foi uma baita jogada de xadrez comigo e dessa vez eu perdi, vamos dizer assim. Ô, Rodrigo, e esse cenário, ele é legal, cara, porque quantas e quantas vezes eu já cheguei pro jurado e falei assim, olha, o réu fala isso. Isso aqui é a tese dele. Eu só tenho que sustentar a tese dele, mostrar para vocês as questões jurídicas da tese dele, porque a lei me obriga. Mas se perguntar para mim o que eu acredito que aconteceu, é aqui, ó. Isso aqui, olhando de fora, olhando para a prova do processo diz isso. Quer acreditar na palavra do réu, o que ele está dizendo, entendeu a situação dele como pessoa, juridicamente, dá para você admitir essa tese aqui, ó. Mas isso aqui é o que ele está falando. Eu, como advogado, entendo que aconteceu assim, isso é muito importante, cara. Deixar isso muito claro para o jurado, é muito difícil esse cenário, mas dá para fazer sim. Sustentar uma tese do acusado e uma tese da defesa. Show de bola! Bom, vamos para a próxima pergunta. Vamos rodar o nosso tema aqui. Vamos falar sobre tráfico privilegiado. Olha só, saímos do feminicídio para o tráfico privilegiado. Acho que ficou bem respondida essa questão da assistente de acusação. Da carteirinha, é isso que eu falei para vocês, tá? Com a medida protetiva não pode visitar, você vai ter que tirar a medida protetiva antes. E depois, provavelmente, você vai ter que fazer até um pedido judicial para conseguir isso. E lembrando que, se essa é a situação e você está na defesa do réu também, é uma coisa interessantíssima de se ter dentro do processo, porque o jurado ele não vai pensar com a cabeça do juiz, ele não vai julgar o fato. Se os dois já estão juntos, se o tempo resolveu a situação entre eles, se, como o João falou, a vítima vai lá e dá um beijo no réu, ou como eu já atuei em processos em que o réu estava com aliança, e quando eu perguntei para ele, o que é essa aliança? Ah, eu casei com a vítima depois do fato, nós já estamos bem e tal, e ele foi absolvido no final. O jurado ele vai julgar com esse olho, tá? Então entenda que isso é positivo, e se você está na assistência da acusação, isso é péssimo para você. Enfim. Ô, Rodrigo, Próximo tema. inclusive um Pode falar, argumento João. interessante nesses casos é mostrar que o direito ele é instrumento de pacificação social. Ele é para resolver os problemas da sociedade, não criar outros. Poxa, você tem um problema que já foi resolvido socialmente, as pessoas já estão em paz, a vítima não teve sequelas, está ali casado, tem uma família estruturada. A condenação nada mais é do que uma destruição de um lar, que vai afetar não só a pessoa do réu, mas de novo a vítima. Vai vitimizar a vítima novamente. Então, esse argumento é bem interessante. O jurado ele se comove com esse tipo de argumento, e eu também, como qualquer pessoa, né? Você não quer destruir uma família que já está pacificada. Show de bola. Bom, rodando o tema então, vamos para o tráfico privilegiado. Essa pergunta é interessante. Juiz pode afastar tráfico privilegiado unicamente porque o réu, em sede de interrogatório judicial, falou que já vendeu drogas? Eu não me lembro se isso virou um caso de recurso repetitivo ou não, mas eu sei, e até estou procurando aqui, existem várias jurisprudências que começaram a pipocar no final de 2021 e até agora, tá? No 2022 tem várias jurisprudências nesse sentido. Eu tenho quase certeza que isso virou um tema de recurso repetitivo, mas eu não tenho certeza, eu não consegui achar aqui agora. E para lembrar de cabeça, se vocês lembram, me ajudem, tá? Procedimento em andamento, lembra a súmula 444? Basicamente foi a confirmação daquela súmula. Não pode se afastar o tráfico privilegiado, porque o réu tem processo em andamento de tráfico de drogas, por exemplo. Então você imagina se só por conta do réu ter falado, sem nenhuma outra comprovação. Então, não, na verdade, o juiz não pode afastar o tráfico privilegiado unicamente por isso,
Mas eu vejo isso, é aquela história que eu falo assim, ó, João, quando você vê isso, você pega uma mãozinha, põe aqui, outra aqui e faz assim, obrigado, meu Deus, por ter acontecido isso. Por quê? Olha só que tese mais fácil de você virar. O cara não falou que ele vai negar o tráfico privilegiado porque o réu tem indícios que ele frequenta uma organização. Não, simplesmente ele falou, o réu disse no julgamento que já vendeu droga, então por isso afasta o tráfico privilegiado. Isso é uma tese bem pacífica no STJ de que não pode. Então você tem uma decisão do juiz e tem uma baita de uma chance de reverter isso no STJ. Talvez o TJ da sua cidade aceite, talvez não, mas também não importa, porque você vai preparar toda a base para poder levar esse único argumento. Você não vai fazer um embargo de declaração para o juiz ter uma chance de ampliar ali a fundamentação dele. Não, deixa assim, ótimo. O juiz fundamentou de um jeito que não podia. Agora eu vou fazer minha apelação, questionando isso. O tribunal não vai poder alargar o fundamento do juiz com relação a isso. Ele vai ter que falar se, olha, o fato dele ter falado em interrogatório, e essa ser a única prova para afastar o privilegiado, é válido ou não é? O tribunal vai ter que falar. Se o tribunal falar que é, você ganhou um baita de um recurso especial e vai alterar isso lá em cima, no tribunal, no STJ, tá? Então, assim, é uma baita de uma chance para você conseguir fazer a alteração. Eu não sei se alguém falou aqui, se alguém lembra se tem ou não tem. Acho que não, acho que ninguém falou aqui. Eu não tô lembrando Rodrigo, agora se é recurso repetitivo. Pode falar, João. inclusive é legal isso aí, a gente sempre fala aqui, né? Quantas e quantas vezes o advogado, em vez de agradecer por fundamentações equivocadas, fundamentações que são impertinentes, ele fica lá brigando, embargo de declaração e apresentando novas oportunidades para o juiz consertar ou fundamentar direito aquela primeira decisão mal fundamentada, quando ele podia levar essa fundamentação parca, né, para a instância superior, que não vai poder complementar fundamentações e brigar por uma soltura. Show de bola. Deixa eu pegar aqui uma decisão para falar para vocês o número de uma delas. Deixa eu só achar aqui o número. Não tô conseguindo achar. Vai essa daqui mesmo, ó. Cadê? Essa aqui é uma tese da Defensoria, que é agora de agosto, tá? RESP, recurso especial, número 1977180 do Paraná. 1977180 do Paraná. Acho que eu falei errado a primeira vez. É 1977180 do Paraná. Beleza? Alguém anota aí nos comentários, coloca aí para vocês poderem ter. Então, basicamente é isso, tá? Então, cuidado. Às vezes, nem tudo que te ajuda é bom e nem tudo que te atrapalha é ruim. Para não falar outro ditadinho, tem uma historinha sobre isso, mas que eu não posso falar. João, olha só que interessante essa pergunta aqui, que é uma das mais votadas. É prudente contestar prova ilícita de imediato? Comece aí, João Ricardo. Vamos lá. Quando a gente fala de prova, a prova ela serve para uma coisa, para fundamentar a decisão de juiz, seja absolutória ou condenatória. Primeira coisa que tem que saber é que a prova ilícita favorável ao réu, ela pode ser admitida. A prova ilícita contra o réu, você pode contestá-la, ela não vai ser admitida. A prova ilícita, ela é fruto de uma colheita que gerou algum tipo de nulidade. E a maioria das vezes, a grande dificuldade do advogado é mostrar que essa nulidade é de ordem absoluta, que o prejuízo ele vai macular não só aquela prova, como todas as provas que derivaram dela. Essa é a grande dificuldade, comprovar prejuízo. Em alguns casos, o prejuízo ele é notório, já foi reconhecido muitas vezes, sei lá, por exemplo, violação de domicílio. Né, tem julgamento, cada vez mais está sedimentando a jurisprudência no STJ no sentido de falar que as provas colhidas desse jeito, com uma violação a um direito constitucional do cidadão, ela acaba por ser invalidada. Né? E aí eu acho que a primeira coisa que o advogado tem que prestar atenção quando é invalidação de provas é qual que é o prejuízo, qual foi o ato ilícito, que prejuízo causou esse ato ilícito a ponto de eu tirar essa prova do processo. Porque a dificuldade é essa. Se é a prova que está fundamentando a condenação, o Ministério Público vai querer manter a todo custo e às vezes o próprio juiz está do lado do Ministério Público, não vai querer tirar. Né? Aí qual que é o momento? Eu, particularmente, faço o quê? Quando o HC é para isso, né, eu faço um pedido específico, e levo para o Tribunal Superior só esse pedido, e aí depois, em todas as minhas preliminares de memoriais e de apelação, vai ter esse pedido também. Rodrigo. Show de bola. O pessoal tá falando aqui, ó, teve um exemplo aqui, contesto em todas as oportunidades para evitar a alegação de preclusão. Então, a gente falou isso um pouco antes, né, o João também falou bastante aí, o processo penal ele é um jogo, você tem que entender como é que você vai jogar isso. Que hora você vai apresentar essa prova, como é que você vai trabalhar isso. A gente discute isso muito dentro da sala secreta. Tá? Cada processo vai ser de um jeito. E ninguém melhor do que você para saber a sua estratégia. Vou dar um exemplo.
Você tem uma prova de que o policial chutou a porta e não pediu autorização para entrar. E ele disse isso anteriormente. Será que essa prova é interessante usar logo de pronto ou esperar para usar depois? Então vamos dizer que o policial já deu um depoimento falando que eles tiveram autorização para entrar e você tem um vídeo mostrando que o policial chutou a porta. Tá, são versões bem contraditórias, talvez aqui seja até interessante você já mostrar logo de princípio para poder anular essa prova e talvez até parar o processo. Pode ser que sim. Agora imagine uma outra, um outro ponto em que o policial não fala como eles adentraram, só fala que ele entrou na residência e encontrou droga, mas ele não explicou ainda como foi a forma. E aí você vai colocar um vídeo que mostra o policial, por exemplo, arrombando a porta. O que vai acontecer? O policial vai ter acesso a esse vídeo e pode ser que ele elabore uma versão em cima daquele vídeo que ele já sabe que vai ter. Então, talvez nesse ponto seja mais prudente primeiro ouvir o policial para depois apresentar um vídeo. E aí você vai justificar a necessidade quando, olha, o policial não tinha falado como se deu a entrada dele. O policial falou que ele entrou de maneira pacífica e com autorização na audiência de instrução. Então foi nesse momento que surgiu a necessidade de se provar um fato alheio ao processo, que é como se deu a entrada do policial. Até então não tinha discussão sobre isso. Agora apareceu. E aí lá no 402, eles vão falar o quê? Olha, eu posso requerer diligências, juntar provas. Na verdade, o documento eu posso juntar a qualquer momento, mas vamos falar de qualquer outra diligência, que a necessidade surgiu durante a instrução. Então imagina esse caso, em que em nenhum momento foi questionado como se deu a entrada, ninguém perguntou isso para o policial, isso não apareceu no processo, e nenhum motivo ainda isso apareceu. Por que eu tenho que apresentar essa prova logo no início? Não tenho. Eu tenho que esperar surgir essa oportunidade. Quando vai surgir? Na oitiva do policial. Porque aí a defesa ou a acusação vão perguntar, peraí, como é que vocês entraram no domicílio? Só para eu poder entender. E aí você, lembra aquela máxima que a gente sempre usa? Você só pergunta aquilo que você sabe a resposta. No caso do vídeo, você sabe a resposta. Você sabe como se deu a entrada e você tem prova disso. Então você pode perguntar para o policial, como que vocês entraram? Se o policial falou, entrei chutando a porta, você não vai levantar a mão e vai falar, quer dizer, entrei com autorização do vizinho, você não vai levantar a mão e falar assim, olha, peraí, você não tinha essa autorização. Não, você vai dar corda, como o João sempre fala. Dá corda pro policial, saiba jogar estrategicamente. Qual foi o vizinho que deu autorização? Olha, foi o vizinho do lado, que é amigo de infância dele. Ah, sim. E aí, quando ele deu autorização, como é que você abriu a porta? Olha, eu abri porque ele tinha chave reserva, aí ele abriu pra mim. Ah, legal, top. Muito obrigado, próximo policial. Próximo vem, se eles quiserem conversar lá fora, você vai deixar o policial se comunicar com o outro. Esse é um caso daquele que você pode deixar eles falarem. Olha, fala isso. Ótimo, chegou. O segundo policial falou, olha, mesma historinha. Depois você fala, excelência, os policiais apresentaram uma versão agora, mas com relação a ingresso no domicílio, surgiu nesse exato momento, na audiência, a necessidade da gente comprovar uma outra versão. E eu vou pedir para, na fase 402, me dar um prazo de 5 dias para que eu possa juntar uma prova para demonstrar que os policiais estão faltando com a verdade aqui dentro da audiência. E pronto. Ótimo. Está bem justificado e você guardou o vídeo. Uma forma inteligente de você usar esse vídeo posteriormente. João, mais alguma coisa? Não, só isso, Rodrigo. O Thiago tá para entrar aqui, ó. Tá aqui? Ah, porque eu tô procurando a decisão que eu quero deixar para ele responder. Ó, o Guto também tá por aí. Deixa eu pôr o Guto aqui também. Vou aceitar os dois aqui. Fala, grande Thiago Bunin. Boa tarde. Fala, pessoal. Mega atrasado, entrando aqui. Tava fora do escritório numa oitiva, mas estou entrando agora e entrando bem acompanhado. Entrando junto com Augusto Mendes Araújo, o rei das grandes operações. Fala, Augusto, nosso amigo. Fala, meus amigos. Boa tarde, grande Thiagão, João Ricardo, grande Rodrigo. Tudo bem com vocês? Assunto interessante, hein? Nulidades e momento... Pergunta interessantíssima aí. Boa tarde a todos. Vocês querem comentar sobre esse assunto aí? Deixa eu dar uns 5 centavos aqui. Algo que eu faço muito quando é essa circunstância que a gente tem uma carta na mão e o processo digital ajudou muito nisso, né? Eu já deixo o pessoal do escritório engatilhado com a prova. E aí eu falo, ó, na hora que eu avisar tem WhatsApp. Você sobe na plataforma que eu vou avisar a juíza que tem petição para juntar, tem vídeo para ser juntado, porque... O que o Rodrigo falou aqui é real. Eles estão analisando o processo antes de ir para a audiência. É impressionante. E teve um processo que eu juntei, pedi para juntar o prontuário do policial militar para mostrar que no prontuário dele, diversas vezes, ele foi acusado de ingressar indevidamente na residência com invasão de domicílio. E aí a gente juntou isso antes. E um dia que eu cheguei na audiência, eu desci do elevador, dei de cara com o policial e falou, doutor, o senhor está me investigando, minha vida? Pedindo meu prontuário? Fica numa situação ruim. Então, ele já sabia o que vinha ali. Então, esse processo digital ajuda muito
você segurar isso aí, essa cartinha na manga aí, e na hora ali que você perguntou, falou, excelência, acabei de subir aqui um vídeo agora, diante da versão, e eu gostaria de apresentar aqui, então, agora, se quiser perguntar ou não, já para evitar ali na hora, se você já quiser, que eu acho que a cognição do magistrado, a gente já ouviu isso muito aqui do Bruno Cassiolato, né? Que a cognição ali do magistrado, na hora do julgamento, é muito melhor para ele julgar e acolher a tese da defesa naquele momento que ele está tendo contato com a prova ali. Então, eu tenho feito isso, tem dado certo, viu? É uma jogadinha aí que tem dado certo. Eu só quero fazer uma observação sobre esse acréscimo que o Augusto fez, mas é que para fazer isso que o Augusto fez, tem que conhecer o juiz em regra, tá, gente? Ou estar preparado para alguma reação negativa do juiz. E por que eu digo isso? Porque a gente aqui no escritório também age dessa mesma forma. E eu já me deparei com alguns juízes e juízas que falam, doutor, mas o senhor juntou essa prova que horas nos autos? Doutora, nós juntamos hoje antes da audiência. Não, doutor, mas daí o Ministério Público não pode ter ciência da prova, então eu não vou permitir que o senhor faça perguntas com base nesse documento. Né? Então você já tem que conhecer o juiz. Mas caso isso aconteça, tem como você estar preparado para dar uma boa resposta ao magistrado aqui. Excelência, o artigo 231 do CPP fala que o documento pode ser juntado a qualquer momento. A qualquer momento. E o Ministério Público vai poder exercer o contraditório sobre esse juiz, sobre esse documento, porque o contraditório é feito justamente aqui, nesse momento, na audiência. Então você tem que estar preparado para isso. Tá? Conheça o juiz, porque antevendo você pode nem passar por isso de repente, mas se você for pego de surpresa com uma reação dessa do magistrado ou da magistrada, lembra do artigo 231 e fala para o magistrado, excelência, então o promotor pode analisar, pode dar, vamos parar a audiência um pouco, tomar uma água, um café, o promotor lê o documento, etc. E aí eu vou fazer a pergunta. Beleza? Esse é meu patrão! Show de bola, show de bola. Boa. Galera, ó, eu sei aqui de juiz. Eu sei de juiz aqui que, por exemplo, se você não pediu o documento, se você não falou da nulidade lá na resposta à acusação, ele indefere posteriormente. Só que lembra, o réu ele tem o direito de tentar comprovar, independente da forma. Então eu acho que é uma tese que talvez você consiga até a superação dela quando você bater no STJ, por cerceamento de defesa. Explica bem a situação, só demonstra o prejuízo. Olha, que nem eu expliquei aqui, era uma prova que ainda não tinha uma necessidade, surgiu necessidade depois que o policial falou. Ou por que eu não juntei isso antes? Porque os policiais estão tendo acesso ao processo. E você comprova isso, fala, olha, não foi juntado antes porque o policial tem acesso ao processo e quando ele acessa, ele não fala, ele não conta que é a mesma versão, ele olha aquilo que eu tô falando e por conta de uma cautela, para que não haja um acesso ilícito ou ilegal do processo, não sei nem se seria ilícito, mas para que não haja um contato com a prova antes da minha pergunta, foi que eu fiz isso, justifica, não teria nenhum problema, né? Eu acho, acredito, não sei. Uma estratégia também é você arrolar diversos policiais que não estavam no flagrante. Para demonstrar, mas esse advogado está meio perdido, rolou um monte. Eu lembro de um que eu fiz isso justamente. E aí cheguei lá, todo mundo. E o policial nem imaginava qual que era a pegada para ele. Porque enquanto ele estava sendo preso em flagrante, ele estava mantendo um contato com o WhatsApp com a mulher do preso. Cantando ela, mandando. E aí a gente rolou vários policiais, falei, velho, só rolar somente ele, que não estava no flagrante, ele não aparecia no auto de prisão em flagrante, nem como condutor, nem como primeira testemunha, mas ele efetivamente que encabeçou as diligências naquele dia. Então você arrola ali outros policiais para despistar aí também, né? E alguém perguntou como que consegue o prontuário. No nosso caso, eu juntei 2 depoimentos de outro processo, acessando o processo digital, eu falei, olha, tenho 2 testemunhas, 2 processos em que 2 réus acusam esse mesmo policial da mesma conduta, de forjar a droga. Então eu quero aqui o prontuário dele para ver o que aconteceu nessas situações. Porque aí tinha um ofício determinando a instauração do procedimento administrativo. E aí quando veio, era um terror o prontuário do rapaz. Viu? Um terror. O verdadeiro manual da maldade. Exatamente, pessoal. Tem gente falando aqui da nulidade algibeira, tal, por causa de contradita. Contradita tem procedimento específico. E aí você não pode perder o procedimento específico, senão a alegação vai ser, ó, você contraditou na hora errada. Quando que é a hora de contraditar? Antes de começar o depoimento da testemunha. Começou o depoimento, você não pode fazer contradita. Salvo se a necessidade de contradita surge durante o depoimento, né? Porque às vezes a testemunha solta ali, né, Rodrigo? No meio do depoimento, alguma informação que torna ela suspeita e que você não tinha informação ainda, né?
O Rodrigo te explicou muito certo. O momento correto é antes. Salvo se, e aí essa é sempre uma saída que tem também, se o motivo da contradita surge durante. Beleza? Eu queria puxar uma pergunta aqui, que é que eu tava esperando o Thiago chegar, porque foi ele que falou desse tema. Rapidão, Rodrigo, só falar um negócio da contradita rapidinho, que todo mundo confunde, e eu vejo juízes e bons juízes, juízes que estudam confundir isso, né? A contradita está prevista no artigo 214 do CPP, tá? E olha o que diz o 214. Normalmente, quando você alega contradita, é para falar com uma testemunha suspeita. E normalmente, quando você diz isso, qual que é a resposta do magistrado? E olha só, eu vou falar e eu quero que vocês comentem aqui se isso já aconteceu com você. Você alega a contradita de uma testemunha e o magistrado responde dizendo, doutor, eu não vou reconhecer a contradita, eu vou ouvir a testemunha compromissada a dizer a verdade, porque a testemunha não está entre as pessoas lá do artigo 206 e 207. Isso acontece constantemente. Essa é a resposta do juiz. Doutor, não tem previsão legal para esse caso de suspeição da testemunha, não está no artigo 206 e 207, então não acolho a contradita. Se isso já aconteceu com você, coloca aqui nos comentários. E aí eu quero te dizer que é o seguinte, se isso acontecer, você vai ter que parar e ler com o magistrado 214, mas de verdade, eu falo aqui não de forma irônica, lê mesmo, porque o 206 e o 207 estão excluídos aqui do 214. O 214 ele fala de outras causas de suspeição, outros motivos que não sejam aqueles já previstos na lei, o familiar, aquela pessoa que seja inimigo capital, algo do gênero. Ele fala, ó, antes de iniciar o depoimento, as partes podem contraditar a testemunha ou agir circunstâncias ou defeitos que tornem suspeita. O juiz fará consignar a contradição ou a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não deferirá o compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208. Tá? Então, ele só exclui nesses outros casos. Mas nos demais casos, não está querendo dizer que não vale a contradita. Vale, e o juiz vai consignar isso. Ele pode colher o depoimento dessa testemunha. Você tem que mostrar isso, magistrado. Excelência, eu não quero que você não escute ela. Eu não quero, às vezes, até que você não escute ela sem o dever de dizer a verdade. Você pode até ouvir ela. O meu problema é que não conste essa informação. Eu preciso que o senhor conste essa informação para que isso seja valorado depois. Então é isso que você tem que explicar para o magistrado. Beleza? Show de bola, João? Nada a acrescentar? Então vamos para a próxima pergunta, que é a seguinte: confissão de ANPP como fundamento da condenação, válido ou não é válido? Estava esperando o Thiaguinho chegar porque ele fez um vídeo importante lá no Instagram dele falando sobre isso. Nosso grande mestre daqui a pouco vai ter... Já está no livro dele, acredito, essa posição? Não me lembro. Posição, mas não tinha, né? Jurisprudência ainda para a gente poder justificar sobre isso. E agora a gente tem. Né? Agora a gente tem uma jurisprudência sobre isso. Estou pegando ela aqui, acho que eu tenho salvo aqui no meu banco de jurisprudências. Enquanto o Thiago pega, deixa eu só falar uma coisa que o pessoal falou ali. O juiz não conheceu porque não tinha provas. Galera, você pode levar provas da contradita. Se você sabe que aquela pessoa tem uma relação íntima com a vítima, por exemplo, daquele caso, que ela é de ir na casa, que ela viajou junto, você tem fotos sobre isso. Isso tudo, no momento que você faz a contradita, você pode pedir para o juiz, falar, excelência, eu quero fazer a contradita dessa testemunha porque ela é amiga íntima. E aí você até pode sugerir para o juiz, não tem problema. Ó, faça a pergunta para ela, se ela falar que não, eu quero ter meu direito de poder provar isso, porque eu trouxe inclusive testemunhas que estão aqui fora. E essas testemunhas vão falar sobre a contradita. A prova da contradita você vai fazer naquele momento, então você já tem que levar lá. Se for uma testemunha, se for uma foto, você vai apresentar isso para o juiz no momento em que, a parte negando, ó, você pode até falar para o juiz, vamos ouvir ela, se ela falar que ela não é amigo íntimo, eu quero ter meu direito de comprovar, eu tenho prova documental e inclusive prova testemunhal de que ela é amigo íntimo sim, já viajou junto, frequenta churrasco na casa, sabe onde está guardado o copo. Essa é a pergunta que o juiz sempre faz. Você sabe onde fica o copo? Quando você vai beber uma água na casa do Thiago Bunin? Se você sabe, você é amigo íntimo do Thiago Bunin, senão não. Basicamente por aí. João Ricardo, você sabe onde está o copo de água na casa do Thiago Bunin? Eu já tomei café da manhã na casa do Thiago Bunin, entendeu? Então, assim... Opa. Não precisa falar mais nada. Então, daqui pra frente, eu reservo meu direito constitucional de manter em silêncio e não produzir prova contra mim mesmo. Tem que sair. Thiago, agora eu quero só que você confirme ou negue a informação, tá certo? Você não tem direito de calar, porque senão vai ser falso testemunho aqui. Não, é verdade ou não é essa informação? Já não tomei café da manhã na sua casa, Thiago Bunin? Tomou café da manhã, um dia que a gente fez festa em casa, tava todo mundo lá, acho que até o Rodrigo tava lá também, e o João tava sem carro, né? Alguma coisa assim, ele não conseguia Uber para ir embora por conta do horário,
ele dormiu no quarto de hóspede da minha casa, né? Acordou de manhã cedo e como eu sou uma pessoa que recebe os outros muito bem em casa, eu acho que eu tinha deixado até a mesa posta para o João no café da manhã, o pão tá ali, etc. Né? O copo ele até pode saber onde é que fica, mas as outras coisas ele não sabia, não. Vamos parar por aqui, vocês já entenderam. Vocês estão me dando tempo, eu não acho a decisão, mas isso é bom, porque vai fazer com que as 150 pessoas que estão aqui na live, na hora que a live acabar e não agora, tá? Na hora que a live acabar e não agora, corram lá no meu Instagram, é o último vídeo que eu postei. Não tô achando de jeito nenhum, já tentei de todas as formas aqui, já abri no site do STJ, já fui buscar aqui, não achei a decisão, mas isso é muito interessante, né? Nem todas as jurisprudências que eu posto no meu Instagram eu lembro de colocar no meu banco de dados aqui de jurisprudência. E às vezes eu me lembro, poxa, é uma decisão boa, cadê ela? Eu não acho aqui, vou achar no meu Instagram. E aliás, isso vale para uma advertência para vocês também. Muita gente me pergunta coisa no direct ali que tem no meu Instagram. Então, pega um dia ali, vai olhando todas as jurisprudências que eu coloquei ali nos vídeos do meu feed. Se você não me segue ainda, clica aqui em cima da cabeça do Rodrigo, começa a me seguir agora, para na hora que acabar essa live, você ir lá e olhar. Mas o que disse o STJ sobre a confissão? O STJ disse o seguinte, essa era uma das perguntas que mais me faziam. Se a confissão do ANPP serve para outra coisa. O STJ disse o seguinte, olha, essa confissão do ANPP, ela é uma confissão que se assemelha à prova extrajudicial, aos elementos colhidos na fase de investigação. Aí me perguntaram, inclusive, Tiago, mesmo se o ANPP acontece com o processo rolando já, sim, porque o voto do ministro Schietti diz inclusive o seguinte, olha, essa confissão é uma confissão dada somente para o promotor. Não é uma confissão feita em contraditório judicial. Então, essa confissão, pela leitura do artigo 155 do CPP, ela não é prova. Ela é como se fosse uma confissão na delegacia. Ela é como se fosse uma confissão na fase de investigação para o promotor. E a característica dessa confissão extrajudicial é que ela pode ser retratada. Eu posso me retratar dessa confissão. Fixa aí pra gente, Rodrigo. O Augusto colocou nos comentários, é esse mesmo. É o HC 756-907 do STJ, né? São Paulo, relatoria do ministro Schietti, sexta turma. É esse mesmo. Exato. Inclusive tem que acrescentar isso. Não tem também no jurisprudenciacriminal.com.br, pessoal, que não sabe. jurisprudenciacriminal.com.br, só jurisprudências favoráveis à defesa, criado aqui pela gente do Movimento Criminal na Prática, gratuito para você. Você pode entrar lá e pesquisar. Eu olhei aqui, tem 2 jurisprudências sobre a NPP, mas falando sobre a aplicação, por exemplo, da confissão, a exigência da confissão na polícia para que se faça o ANPP, o que já foi decidido que não precisa. Enfim, outras decisões. Pode falar. Então, e aí é muito interessante que essa decisão do Schietti, ela para mim, assim, ela abrange tudo. Ainda que na ementa não esteja tudo, é importante ser no voto. E se for decisão unânime, quer dizer que todos os ministros concordaram não só com a ementa, mas com o que estava no teor do voto, né? Do ministro Schietti. Isso é importante acrescentar. E aí no voto ele fala, então essa confissão não vale como prova contra o próprio celebrante do ANPP, e essa confissão também não vale como prova contra um corréu, que era um receio que a gente tinha, né? Poxa, o meu cliente vai fazer o ANPP, mas o ANPP foi oferecido só para o meu cliente, eu estou advogando para dois réus, às vezes até, e o outro réu não ofereceram o ANPP, não consegui ANPP para ele. Agora, essa confissão vai prejudicar meu outro cliente? Ou essa confissão vai prejudicar um outro corréu que é familiar, que é amigo, que é conhecido do meu cliente? Não. O ministro Schietti falou que não, que essa confissão não serve. Óbvio que a decisão, e aí eu tenho que ser coeso, né? Ela fala que ela não serve como prova isolada. Somadas aos outros elementos, ela pode sim ser valorada, né? Ela pode ser valorada, mas ela isoladamente não serve. E neste caso é interessante, porque tinha outros elementos. E mesmo tendo outros elementos, o ministro Schietti entendeu que não era suficiente. Então, é importante porque mostra que não vai ter aquela alegação de corroborou, foi somado, etc. Então, resumindo, né, a confissão do ANPP serve para o ANPP. Não serve contra o celebrante do ANPP e não serve contra corréus. Show de bola. Pessoal, no comecinho eu falei que eu ia comentar, porque eu vou voltar àquele assunto da tornozeleira, explicar rapidinho de novo para vocês, que muita gente não estava aqui no começo. Mas antes, deixa eu até falar, Gutão, o que tem hoje? Comenta aí, faz o convite aí pro pessoal que está aqui antes de eu falar. Deu uma travadinha aí, agora estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Desculpa, cortou, Thiago. Rodrigo, não ouvi o que você perguntou. Pode falar.
Ah, tá. Eu falei pra você falar o que que tem hoje à noite pro pessoal. Faz o convite aí antes de eu falar o que eu ia falar. Ah, pessoal, hoje à noite, a noite está especial. Segunda-feira, às 20 horas, online, ao vivo hoje, a terceira aula do Caçador de Grandes Operações. É assim, sabe as metas que vocês colocaram aí para bater de honorários de clientes? Já estamos em outubro, começamos agora e ainda dá chance, ainda dá tempo, porque hoje a gente vai ter a terceira aula, a aula mais importante. Não sei quantos estão acompanhando. Vi aqui que um monte de gente já começou a me seguir aqui quando o Rodrigão colocou aqui na live. É um evento, chama Caçadores de Grandes Operações. A gente teve a aula 1, aula 2. Só que hoje é a aula mais importante. É a aula onde eu vou mostrar como o advogado, ainda que recém-formado, consegue captar e conquistar a sua primeira grande operação. O que são as grandes operações? São aqueles processos que a gente está acostumado, via de regra, ter ele na TV, conhecer uma grande operação quando fala deflagrada mais uma grande operação. Então hoje a gente vai ter a aula mais importante que essa aula. Inclusive vai ter sorteios nessa aula e vai ter um brinde, uma condição super especial para quem estiver nessa live lá hoje. Hoje, às 20 horas, os caçadores. Uma máquina! Uma besta enjaulada! Com ódio! É isso aí. Com ódio hoje. Com ódio das metas que você não bateu ainda, advogado. É a única oportunidade. É hoje, às Show. 20 horas, o Caçadores de Grandes Operações, que vai preceder aí a abertura da mentoria O Mundo das Grandes Operações, a mentoria MGO, que tem mudado a vida de muita gente. Show de bola, pessoal. Vamos lá. Gutão, valeu. Eu vou estar presente na aula, assistindo a aula do Guto lá. Espero que vocês todos também estejam. A gente vai transmitir aqui também pelo Criminal na Prática, mas sigam o Guto aqui, não perde tempo. Deixa eu falar o que eu estava falando no começo para vocês, que era o seguinte, eu e o João abrimos aqui, eu estava falando desse assunto que aconteceu hoje aqui na Defensoria comigo, que vem acontecendo em Campo Grande, provavelmente no estado todo, que é a falta de tornozeleiras eletrônicas. Então a gente chegou lá, um réu que desde agosto era para estar em liberdade, com o alvará expedido, tá? Que não foi colocado em liberdade porque não tinha tornozeleira eletrônica, mas ele tem um alvará de soltura condicionado ao monitoramento eletrônico, não tinha monitoramento. Qual foi a decisão? Mantém ele no fechado. Fala, Thiago. Não, só para dizer que eu tenho um artigo exatamente desse tema, Rodrigo. Eu vi quando você estava falando mais cedo, né? Para quem quiser pesquisar, eu tenho um artigo falando sobre isso. Ó. Já é um artigo de 2 anos atrás, porque esse problema aconteceu mesmo fortemente, continua agora, mas na pandemia, porque foi concedido prisão domiciliar para muita gente, né, durante a pandemia, e muitas domiciliares com tornozeleira e faltou tornozeleira. E aí eu analisei esse problema nesse artigo aqui no Conjur, citei algumas decisões que não são essas do STJ que o Rodrigo citou, citei decisões de tribunais estaduais, mas o artigo traz boa fundamentação para vocês. Então, só colocar lá no Conjur. A forma mais fácil de pesquisar é você colocar meu nome aqui na barra de pesquisa e aparece todos os meus artigos e tem esse falando sobre tornozeleira. Você vai lá e acha ele, beleza? Show de bola. E aí, pessoal, eu citei lá no começo que um dos fundamentos, eu não vou repetir todos, volta lá, tá bem no comecinho da live, então só você assistir essa aula desde como é que você vai ver. Eu falei que eu utilizei um fundamento para pedir para o juiz, que foi a súmula 56 do STF. Falei lá, olha, a súmula 56 do STF é uma súmula vinculante e ela fala sobre a colocação equivocada, em regime errado por conta do Estado não ter o aparato. Então, exemplo, o cara vai pro fechado porque não tem semiaberto naquela cidade. Essa fundamentação também pode ser utilizada para a tornozeleira eletrônica e ela é interessante de ser utilizada porque ela abre para você uma possibilidade. E é por isso que eu usei. Tá? Claro que eu vou explicar o seguinte, olha, o juiz falou que ele precisava estar solto com monitoração. Então agora você não pode manter ele preso porque ele deveria cumprir em um regime mais, não um regime, mas numa condição mais branda. Essa é a ideia da súmula. Então eu só mostrei essa ideia da súmula. Tanto que eu não cito regime, eu cito condição. Eu falo isso. Olha, o réu está cumprindo em uma condição mais gravosa do que aquela determinada pelo magistrado. Falo que isso seria um crime de abuso de autoridade, como já citei, mas por que a súmula 56? Porque quando você coloca essa súmula, abre a possibilidade de você fazer algo que chama reclamação direta para o STF, por conta do descumprimento de uma súmula. Então, se você quiser já cutucar direto o STF, a súmula é muito interessante na fundamentação, porque aí o desrespeito de uma súmula gera a possibilidade de você fazer uma reclamação direta para o STF e a probabilidade de funcionar muito melhor e mais rápido do que você tentar, por exemplo, um HC. Tá? Tiago, já trabalhou alguma vez? João, já trabalhou alguma vez com reclamações diretas? Só a nível de instâncias superiores, Rodrigo. Aqui no TJ, não. Tá? Aqui no TJMS, não. E foi bom a sua... Eu acho que é muito pouco usado aqui no TJMS, por isso que a gente
acaba não usando, porque de certa forma há até um risco Não. de falar de situação de não ter cabimento, etc. No STJ e no STF, a gente hoje em dia usa muito pouco, porque a gente percebeu que a reclamação estava sendo um instrumento muito moroso. Às vezes, até para discussão de, por exemplo, acesso a documentos, acesso a provas, súmula vinculante 14, compensava entrar mais com habeas corpus para contestar isso, ainda que não seja o exame mais adequado, a melhor via eleita, mas um habeas corpus do que a reclamação, mesmo a reclamação tendo liminar. Tá? A gente percebeu isso. Show. E aqui a gente já fez na defensoria, a gente percebeu, foi meio que um caráter educacional do negócio. Por isso que eu gostei. Porque é uma decisão que vem do STF. Então, normalmente o que se faz é regularizar a situação de maneira mais permanente do que você fazer um HC do tribunal, que o juiz fala, pode ser, pode não ser, não cumpro, mas da próxima vez eu vou fazer igual, sei lá, qualquer coisa assim. Pessoal, chegamos aqui a mais de 1 hora. João está concentrado, compenetrado, olhando para a tela depois da musiquinha do nosso saxofone aqui. João ficou abalado emocionalmente. João, dê as suas considerações finais. Galera, chegamos ao final de mais um Clube Criminal. Quarta-feira que vem a gente se encontra novamente. E amanhã a gente tem aula do Criminal na Prática. Você já sabe, toda terça-feira às 20h45 a gente tem um encontro marcado. Não perca. Acompanhe conosco. Quero a sua presença. Thiago Bonin. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Clube Criminal, único podcast gravado ao vivo e sem corte, segunda e quarta-feira. Quarta-feira, nesse mesmo horário, meio-dia, a gente está aqui. Se você quiser acompanhar esse episódio ou os outros mais de 200 episódios que a gente tem gravados, eles estão disponíveis no Spotify e no YouTube. Se você ainda não segue, em cima da cabeça do Rodrigo, você vai clicar e seguir todos nós agora, sem sair da live, sem esquecer de seguir depois. Clica agora que a live está acabando. Segue nós 4, o Rodrigo, o João e o Augusto. Beleza, pessoal? É isso aí, Rodrigo. Valeu, até a próxima. Horas hoje. Pra acabar, pra exorcizar o último fantasma que faltava. Coragem. Fala, Thiago. Que horas o evento do Augusto hoje? 8 horas de Brasília. 8 horas de Brasília. O site é grandesoperações.com.br. Não percam. Vai lá no perfil dele que tem lá todas as informações, tá? Valeu, pessoal. Agora sim, deixa eu colocar o meu áudio aqui que o Thiago me tesourou. Tô brincando, Thiago. Valeu! Pra acabar, pra exorcizar o último fantasma que faltava. Coragem.